Não tinha dignidade, agora tem. Seguimos juntos porque em família é mais fácil prosseguir. Governo com o povo. O Maranhão num caminho novo. Férias, calor, praias, piscinas e mares. Tudo isso é muito bom quando se tem segurança. Os afogamentos são as segundas causas de morte de adolescentes e crianças no Brasil. Não use bebidas alcoólicas antes e durante do banho de mar e de piscinas. Permaneça numa profundidade segura. E lembre-se, água no umbigo é sinal de perigo. Obedeça às sinalizações nas praias e nas piscinas. Tome medidas preventivas para evitar acidentes como afogamentos. Com uma campanha do Corpo de Bombeiros 193 e da Rádio Timbira, a primeira do Maranhão. Nova 1290. Está no ar, na Rádio Timbira, Jogo Rápido. O resumo das principais notícias esportivas do dia. Jogo Rápido. (19h06) na ilha. Com você, levando a torcida alegres emoções. Um grande abraço, muito boa noite. Estamos chegando agora com o programa Jogo Rápido pela Nova 1290, Rádio Timbira, emissora mais popular do estado do Maranhão. E claro, estaremos juntos com você até às 15 para as 9 da noite, com muita informação através do Jogo Rápido, programa esportivo de maior audiência e maior credibilidade do Rádio Maranhense. O apoio técnico é de Luiz Barreto e de Mariano das Neves. A direção-geral da Rádio Timbira é do Robson Paz, com a coordenação de jornalismo do Ribamar Prazeres. A coordenação de produção é do Zema Ribeiro. Na programação, Gil Porto. E da equipe esportiva, o craque Heraldo Moreira, que agora está sendo substituído interinamente pela Kessia Carvalho. Programa começando agora. Moto fez amistoso, aliás, jogo treino pela manhã. O Emerson Nike, que é bom jogador e tem tudo para aproveitar a oportunidade. Está no Motoclube de São Luís, foi o grande destaque. Pinheiro Atlético Clube joga no fim de semana. Sampaio Correia vem comemorando o fato dos jogadores estarem praticamente todos à disposição do técnico João Brigatti, sem problemas de lesões. E a expectativa para a sequência da Copinha, onde o Chapadinha está praticamente classificado, precisa só de um empate para jogar contra o time do Nova Iguaçu, que já está classificado na última rodada da Copinha. O IAP tem uma situação mais difícil, precisa vencer os 2 jogos que tem pela frente para alcançar a classificação, a próxima fase dessa competição. Mas o principal assunto do futebol brasileiro é a Sociedade Anônima do Futebol. Depois do Cruzeiro, o Botafogo é o segundo time brasileiro a praticamente ser adquirido, a ter um dono. Inclusive, o John Textor, que fez a proposta, que vai ser analisada e provavelmente aceita pelo Botafogo, ele é um dos 4 donos do Crystal Palace. Ele é um dos 4 donos do Crystal Palace da Inglaterra, que é nada mais, nada menos que um dos clubes mais tradicionais. Quem gosta de futebol já deve ter pesquisado em relação aos clubes ingleses. A história de cada time inglês, se você analisar bem, é algo realmente que é muito interessante. Muito interessante. E a tendência é essa. Já tivemos o Cruzeiro, o Cuiabá se manifesta favorável a isso, o Sampaio Correia, inclusive hoje, nós tentaremos e vamos provavelmente ter um contato com o presidente da equipe do Sampaio Correia Futebol Clube. O Sampaio Correia Futebol Clube é outro, que quando da sua apresentação, o presidente do clube fez questão de dizer que o Sampaio Correia já trabalha com essa possibilidade do clube se transformar numa sociedade anônima de futebol, o que tornaria muito mais atrativo e muito mais fácil até de você buscar investimentos, de você solucionar problemas, sanar dívidas e tornar o time competitivo.
A torcida do Botafogo estava em êxtase hoje. Daqui a pouco eu vou trazer detalhes em relação a isso. Mas você aí, torcedor que está do outro lado, sabe o que é uma sociedade anônima do futebol? Isso ficou muito mais latente e muito mais em evidência no futebol brasileiro depois que o Ronaldo Nazário, o Fenômeno, anunciou a compra de 90% dos direitos do Cruzeiro. Na realidade, o Ronaldo comprou uma dívida gigantesca do Cruzeiro e é nisso que ele vai trabalhar inicialmente. E o Botafogo agora divulgou já ter um pré-contrato com esse empresário americano, que é o John Textor, repito, que é dono do Crystal Palace da Inglaterra, onde usa para a mesma finalidade. Desta forma, não há dúvidas. Entramos de vez na era das sociedades anônimas do futebol no Brasil. Neste modelo, a equipe se torna oficialmente um clube-empresa, que dá a investidores garantias legais de seus aportes. Esses investidores, eles recebem o clube com os benefícios e também tendo que resolver os problemas. Essa que é a grande finalidade. Por exemplo, como na venda de ações de uma empresa, quando na aquisição de grande parte da entidade, como no caso do Ronaldo em relação ao Cruzeiro, e também agora do americano em relação ao Botafogo, caso este último acordo seja acordado, eles terão a responsabilidade de administrar o clube e pagar as dívidas que o clube tem inicialmente. Que é mais ou menos o que o presidente do Motoclube, hoje em entrevista à Globo, falou. O Moto também já trabalha com esse objetivo, inicialmente para resolver os problemas que o clube enfrenta fora do campo, que é sanar os débitos que o clube tem. E a SAF se tornou possível no futebol brasileiro desde agosto do ano passado, quando a Lei 14.193 de 2021 foi sancionada. Antes disso, clubes do futebol do Brasil eram, em sua maioria, tratados como associações sem fins lucrativos. Agora mudou. E além de Cruzeiro e Botafogo, o Cuiabá se encaminha para passar pelo processo, o Sampaio Correia se encaminha para passar pelo processo, outros clubes analisam a possibilidade. A promessa é que, além do aporte financeiro, os clubes adquiridos tenham também uma gestão mais profissional. Com a entrada no negócio, o Ronaldo atuará como, por exemplo, um fiador para a dívida de 1 bilhão do Cruzeiro. Essa é a dívida que o Cruzeiro tem. E o Ronaldo Fenômeno vai funcionar como fiador, e é o que vai acontecer, provavelmente, no caso do John, né? Que chegou ao Rio de Janeiro hoje para as tratativas finais com o time do Botafogo. Na Europa isso já é muito comum, né? Os clubes já são tratados como empresas, já tem donos e acionistas. O Ronaldo já, inclusive, comanda a sua própria equipe desde 2018, ele é dono e sócio majoritário do Real Valladolid, da Espanha, da cidade de Valladolid. No momento, o time está lá na segunda divisão do futebol espanhol. O John Textor é um dos 4 donos do Crystal Palace, que joga a Premier League. O Crystal Palace é um dos clubes mais tradicionais do mundo. Não estou dizendo que é um dos melhores, amigo. Estou dizendo que é um dos clubes mais tradicionais do mundo, um dos clubes mais antigos do futebol desde que ele foi inventado, desde que ele foi criado lá na Inglaterra. Os 400 milhões desembolsados aí pelo Fenômeno na compra de 90% do Clube Mineiro, repito, o Ronaldo Fenômeno comprou 90% do Cruzeiro. 90% é do Ronaldo Fenômeno. Ele que funcionou como o fiador de tudo todos os problemas que o Cruzeiro vem enfrentando, uma dívida de R$1 bilhão. Então, inicialmente, esse recurso todo será revertido aos cofres da equipe, mas não devem ser direcionados a reforços imediatos. Então não espere que o Cruzeiro entre na Série B. O Ronaldo comprou o Cruzeiro vai ser ganhando de todo mundo na Série B do Campeonato Brasileiro. Inicialmente, esse dinheiro vai ajudar a reerguer o Clube Mineiro. E a tendência é que esse trabalho aconteça nos próximos anos. O Botafogo, como a dívida do Botafogo é menor, a torcida tem uma expectativa de que já nos próximos meses a equipe possa ter novidades em relação ao futuro do futebol lá do Alvinegro de General Severiano. E, meus amigos, pela recepção do John, hoje no aeroporto do Rio de Janeiro, o Internacional Santos Dumont, o Botafogo vai assinar o contrato.
E ele será o provável dono, ele é, na realidade, o provável dono do Botafogo pelos próximos 30 anos. O avião que levou, na realidade, o John até o Rio de Janeiro, pousou no aeroporto às 3h de hoje. O empresário foi recepcionado por dirigentes e quase 100 torcedores no aeroporto, lá, Santos Dumont, galera tietando, ele foi muito carismático, inclusive, passou no meio da galera, tirou fotos, interagiu com torcedores, inclusive até um dos diretores do Botafogo atacou de fotógrafo em uma das tietadas em relação ao americano. Além do dirigente, estiveram presentes o diretor de marketing, o Lene Franco, o advogado e porta-voz da SAF, André Tcheme, o presidente do Césio Melo, do Botafogo, não pôde comparecer por estar em isolamento após testar positivo para a Covid-19. Testor chegou ao Brasil para finalizar os últimos detalhes da oferta vinculante que será assinada pelas partes. Depois de alinhar as pendências, o empresário tem agenda cheia durante todo o fim de semana. Ele vai encontrar dirigentes, torcedores, conhecer todas as sedes do Botafogo, vai receber também os ativos que pertencerão à nova empresa, e esse documento deve dar 60 dias de prazo para a assinatura do contrato definitivo. Não que ele vai ser assinado só daqui a 60 dias, não. O prazo é de 60 dias. E o clube já tem uma reunião marcada com o Conselho Deliberativo para o próximo dia 13 e uma Assembleia Geral no próximo dia 14, onde nós teremos a definição e a confirmação de que o Botafogo será comprado, grande parte do Botafogo, pela empresa do John Testor, que eu repito, é dono, um dos 4 donos do Crystal Palace lá da Inglaterra. Isso é uma sobrevida para muita gente, para muitos clubes do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, inclusive, porque a má gestão dos clubes no Brasil, e eu falo sempre isso aqui no programa Jogo Rápido, e muitas das vezes as pessoas, Laércio pensa pequeno, Laércio, isso, aquilo, outro. Não, gente, futebol, você tem que andar com os pés no chão. Não é à toa que você tem hoje um Vitória da Bahia numa Série C de Campeonato Brasileiro. Não é à toa que você tem o Sport Clube do Recife, que até outro dia jogou uma Libertadores da América. O Sport jogou Taça Libertadores da América. O Sport fez um baita Campeonato Brasileiro, com grandes jogadores, contratando jogadores. O ataque do Sport deu a luz de ter Diego Souza, André e Alexandre, pagando um valor absurdo, até para o Alexandre, que já estava encerrando carreira. Enfim, o Sport contratou jogadores que não podia pagar. E se complicou. E aí você tem equipes que caminham de uma outra forma, e que ao longo do tempo, por se organizarem fora do campo, aproveitando inclusive o maior apoio que tem em seu estado, estão hoje na Série A do Campeonato Brasileiro. E uma delas, o time do Fortaleza, vai jogar a Taça Libertadores da América. O futebol cearense se organizou fora do campo para estar onde está hoje. E aproveitou aquilo que tem ao seu redor. O que o futebol cearense? Apoio. Apoio que vem de todos os lados, da iniciativa privada, da iniciativa pública, do torcedor que se associa. Tudo isso alinhado a boas gestões. E aí você tem do outro lado um Cruzeiro que até bem pouco tempo, e hoje nós do Fábio nós acompanhamos, na última década o Cruzeiro ganhou 4 competições nacionais. O Cruzeiro foi bicampeão da Copa do Brasil e bicampeão brasileiro. Como é que se explica um time como o Cruzeiro, que na década passada foi 4 vezes campeão nacional das principais competições do país, estar hoje com uma dívida de mais de R$1 bilhão e vai jogar a 3ª, segunda divisão seguida? Como é que você explica isso? Ganhou a tríplice coroa recentemente, lá atrás, mas não tem muito tempo. E está aí, passando esse perrengue todo. Então, quando eu me refiro a você não colocar os pés pelas mãos, e o Sampaio Corrêa não tem feito isso, e por isso que o Sampaio Corrêa ainda está na Série B do Campeonato Brasileiro, muita gente critica, mas não é pensar pequeno. Você pensar pequeno é uma coisa, você conhecer a própria realidade é outra. E o SAF virou, realmente, no momento, é o que mais se fala no futebol brasileiro, e é uma tendência. Acredito que dentro de pouco tempo, a maior parte dos clubes, principalmente os principais clubes brasileiros que têm dívidas, aqueles que têm dificuldades para conseguir aporte financeiro, que é o caso das equipes do Nordeste do Brasil, que é o caso do próprio Sampaio Corrêa, vão trilhar por esse caminho, que é o caminho que, sem dúvida alguma, é a luz no fim do túnel para o Cruzeiro,
O Botafogo está voltando aí à primeira divisão. A situação do Botafogo, eu repito, é diferente da do Cruzeiro. A dívida é muito menor. A chance do Botafogo já colher frutos imediatamente é grande. Você tem um Flamengo. Falaram que a Patrícia Mourinho era maluca. Lá atrás, o Flamengo beirou quedas para a segunda divisão do futebol brasileiro e hoje está aí. Contratando, levando grandes jogadores, trazendo treinador estrangeiro, contratado a peso de ouro. Tem tudo para fazer mais uma grande temporada. Você tem o Atlético Mineiro, que recentemente estava na segunda divisão do futebol do Brasil. O Atlético Mineiro trilhou o caminho oposto do seu maior rival, o Cruzeiro. O Atlético hoje é o melhor time do Brasil, independente do Palmeiras estar na disputa do Campeonato Mundial de Clubes. O Atlético foi o melhor time da temporada no futebol brasileiro em 2021. E nós vamos acompanhar, né? Tomara que o SAF vá para frente. Acredito que é a saída, sim, já deveria ter acontecido isso no futebol brasileiro. Muitos lembram da tal da lei do passe, que foi boa para empresários, criou muitos empresários, muita gente que nunca deu um chute numa bola, hoje é milionário. Por quê? Porque adquiriu direitos federativos de jogadores, de meninos. Isso transformou o futebol numa fábrica de sonhos que muita gente acabou sendo enganada. E você tem o exemplo do Diego Renan, lateral direito do Motoclube, que juntamente com outros 14, 15 meninos, praticamente foram mantidos em cativeiro, numa residência insalubre lá na cidade de São Paulo, levados por um empresário daqui do Maranhão que jogou eles lá para as cobras, né? Os meninos praticamente viviam em cárcere privado, de lá para o treinamento, num ambiente complicado, dormindo no chão, o colchão cheio de mofo. Ainda tem denúncia de que a pessoa que era responsável por eles aliciava os meninos. Essa história foi contada em canal aberto, se não estiver enganado, pelo Esporte Espetacular. Fez uma reportagem em relação a isso. O Diego Renan era um desses meninos que acabou indo para São Paulo e foi depositado. O futebol virou depósito de crianças. Virou uma fábrica de sonhos. Os pais, que às vezes sonham mais até do que o garoto, precisam hoje ter muito cuidado. Porque o trabalho de formação do jogador que deveria ser feito pelos clubes, ele perdeu a sua força, perdeu o seu impacto. Porque hoje o jogador escravizado, o jogador não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Mas você enfraqueceu o clube. E eu acho que poderia se encontrar um meio termo de você não enfraquecer o clube formador do atleta e mesmo assim garantir que o jogador tenha autonomia de jogar onde ele quiser. E diminuir um pouco dessa figura do empresário. Repito, muita gente que nunca deu um chute numa bola hoje detém aí 10, 15 jogadores. Aí você tenta contratar o Barreto, ele quer te empurrar o Mariano, que é ruim. E aí, às vezes, o clube é obrigado a levar o Mariano para poder ter o Barreto no elenco. E vai gastar mais dinheiro. Isso é só um exemplo de tantos absurdos que acontecem no futebol brasileiro por causa da força que os empresários têm. E eu acho que a transformação dos clubes em sociedade anônima vai também diminuir esse impacto, porque o aporte financeiro virá. O clube que bem trabalhar essa nova realidade vai conseguir se sobressair em relação aos outros. E acredito muito que o Botafogo já vai colher frutos esse ano, o Cruzeiro nos próximos anos vai se reerguer, o Ronaldo Fenômeno não entra em nada para brincar. Se tem uma coisa que o Ronaldo Fenômeno não é burro, o Ronaldo Fenômeno é um dos caras mais inteligentes que o futebol brasileiro já viu, tanto dentro quanto fora de campo. E tá aí, o Ronaldo no Cruzeiro, o John Testor lá na equipe do Botafogo e outros clubes se movimentando. Cuiabá e, repito, Sampaio Corrêa Futebol Clube, o tricolor de São Pantaleão, é outro que já deu um passo em relação a isso. São 19h23. Vamos, inclusive, hoje conversar com o Sérgio, né? Ontem a gente teve um desencontro. A gente entrou em contato com o presidente do Sampaio Corrêa Futebol Clube, não conseguimos. Depois ele tentou um contato conosco e acabou não conseguindo. Mas hoje, inclusive, o Barreto já pode tentar agilizar para que a gente possa conversar com ele hoje aqui no programa Jogo Rápido, em especial falando sobre a Sociedade Anônima do Futebol. Saber, em relação mais em relação a isso, que ele citou, inclusive, na coletiva de imprensa, que, aliás, ninguém perguntou. Ele próprio entrou no assunto e destacou muito bem. Queria mandar um abraço para o Laércio Costa, rapaz, um dos maiores narradores do Brasil. Está de férias, está descansando, ao lado da Dona Maria, lá no Parque Vitória, ao lado do Juscelio, a Jô, essa galera toda lá no Parque Vitória, acompanhando nesse momento o programa Jogo Rápido. Boas férias, meu garoto, e volte muito bem. Raimundo Pinto, em breve, também está sempre ligado aqui nas ondas do rádio. Mande mensagens de texto, mensagem de áudio no 992326290. Gargamel está comigo, valeu, Gargamel. Obrigado, um abraço para todos os amigos aqui na Nova 1290.
O meu parceiro, rapaz, boa noite, meu amigo Laércio, 2022 abençoado para você e sua família com muita saúde, sucesso e prosperidade. O meu amigo Cunha da Lumar, rapaz, mandou uma foto legal que nós tiramos lá no ferryboat, ouvindo da região da Baixada Maranhense. Um abraço ao grande Cunha, que é um amigo que eu fiz, né? Um cara maravilhoso. Vou até colocar meu número pessoal para você aqui, grande Cunha, para que a gente possa manter mais esse contato, gente muito querida. E nós estaremos sempre aqui conversando sobre futebol. Valeu, Cunha. Torcedor do Sampaio Corrêa Futebol Clube, não perde o programa Jogo Rápido da Nova 1290. Outros amigos aqui, o Zé Vieira, tá lá em Bom Jardim, proporcionando uma boa noite a todos da Timbira, ouvindo o Jogo Rápido nas expectativas das notícias da Bolívia querida. Valeu. Dá um alô aí para Luiz Motense e Chico Boliviano em Viana. Estão ligados na Nova 1290. Um abraço a todos aí na cidade de Viana. Meu amigo Ademar tá comigo aqui na Nova 1290. Grande Ademar da Crococá, tive o prazer de dar um abraço de Feliz Ano Novo pro meu amigo Ademar, lá na Crococá. Não encontrei a dona Marcelina, né? Fui lá ao lado da Daniele e foi sempre, como sempre, muito bem recebido pelo craque Ademar da Crococá, que tá nas ondas do rádio. Galera, interagindo comigo, quero a sua opinião. O que você acha da Sociedade Anônima no futebol brasileiro? Vai dar certo? A SAF vai funcionar no futebol brasileiro? Qual a sua opinião, torcedor? Você que está sempre antenado em tudo que acontece aí. Grande Ademar, manda a tua opinião. Você acha que vai funcionar? Pelo YouTube também. O Ayrison Monteiro, boa noite, Laércio. Estou na escuta, esperando as notícias da Bolívia querida. O Ayrison é nosso vizinho, está lá no Parque Vitória, acompanhando todas as informações do futebol a nível local e nacional. Voltando a falar de campo, bola rolando, né? Repito, o presidente do Motoclube hoje cedo, em entrevista à Globo, ele falou sobre a criação por parte do Moto também, da Sociedade Anônima do Futebol, vai buscar isso e é o passo que o Moto tem que dar. É o passo que o Moto tem que dar. O futebol cearense só cresceu quando Fortaleza e Ceará entenderam que a rivalidade deles tem que ser dentro de campo, não fora. Fora, aquilo que dá certo no clube rival tem que ser copiado pelo outro, sim. E ponto. O futebol se faz forte como um todo. E seria muito interessante que o Moto se organizasse fora do campo, e nós acreditamos que isso vai acontecer para que dentro de pouco tempo a gente tenha um calendário mais forte com as nossas equipes jogando as principais competições. O Imperatriz precisa também pensar nessa questão. Ontem, inclusive, o Paulo PP, não dei nem muita atenção ontem à mensagem aqui do grande Paulo PP. Peço perdão, Paulo, não comentei a tua mensagem ontem aqui no programa, mas o Paulo PP tem absoluta razão. É isso que precisa ser pensado. Imperatriz é a terceira maior torcida, com todo respeito ao Maranhão Atlético Clube, clube a qual sou torcedor. Mas o Maranhão, infelizmente, nos últimos anos, até pela falta de participar de competições nacionais, pela falta de participar ativamente de grandes competições, de viver grandes momentos, de hoje ter caído para a segunda divisão e não ter voltado ano passado, o que é um grande vexame, time do tamanho do Maranhão não voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Sabemos de todas as dificuldades, mas tinha obrigação de subir, independente dos adversários que tinha pela frente. O Maranhão está lá na segunda divisão. A segunda divisão vai ter 3 campeões maranhenses esse ano, e só sobem 2, Imperatriz, Bacabal e MAC, jogando a segunda divisão esse ano. Então, o Imperatriz tem hoje a terceira maior torcida do Maranhão, e não pode ficar na segunda divisão, assim como o MAC não pode estar numa segunda divisão. O Bacabal está fazendo falta na primeira, e acredito que é algo que precisa ser repensado em todo o nosso futebol brasileiro, né? Para que grandes equipes possam se reerguer. O Santa Cruz, o Santinha, lá da capital pernambucana, é outro clube importante do Brasil, que hoje está numa 4ª divisão. A Série D do Campeonato Brasileiro está recheada de grandes equipes. Grandes equipes. O Edilson Oliveira, boa noite, Laércio. Estou gostando do início do trabalho do novo presidente do Motoclube. O cara que pensa dentro e fora do campo. Agora a torcida tem que chegar junto. Edilson do Jardim São Cristóvão, tem que chegar. Inclusive o Moto está vendendo um kit de camisas aí muito bonito, no valor de R$150, com camisa, com boné, enfim. É um momento legal que o torcedor do Motoclube pode também colaborar com o seu clube do coração. Motoclube de São Luís, que hoje fez um jogo treino. O Emerson Nike é muito bom jogador, acredito que tendo boas oportunidades, dando sequência e acreditando mais na carreira, comandado aí pelo Carlos Ferro, o Emerson Nike, que ainda é jovem, tem tudo para se destacar na temporada de 2022 com a camisa do Motoclube de São Luís, e o Moto está começando seu trabalho de forma significativa, né? Um 2-0, tranquilo, contra o Americano, que faz um trabalho com garotos, né? Um time que não é
sub-20, que jogou hoje contra o time do Motoclube, mas com jogadores mais jovens e não ofereceu tanta resistência assim ao Motoclube de São Luís, um adversário que o Motoclube conseguiu superar sem tanta dificuldade na partida disputada hoje lá no CT do SESI, né? E no campo do SESI, melhor dizendo. E o Motoclube de São Luís está aí se preparando para a disputa do Campeonato Estadual, já fez o seu primeiro amistoso, conseguindo um bom resultado, vencendo pelo placar de 2-0. Amistoso não, um jogo-treino, amistoso quando você tem trio de arbitragem, quando você joga com o uniforme oficial, aí eu encaro como amistoso. Agora, hoje o Moto realizou um jogo-treino, né, onde o treinador pode analisar, o Carlos Ferro já testa a formação titular do Motoclube de São Luís para a primeira partida. O Moto tem um adversário enjoado, que é o São José. O São José de Ribamar esse ano promete vir muito forte, mais organizado. O Dejaí aceitou o desafio de comandar a equipe do São José de Ribamar, não é à toa. O Paulo Campineiro está se organizando. Enfim, promete muito esse campeonato estadual desse ano, viu? Promete bastante o Campeonato Maranhense desse ano. E no fim de semana, inclusive, nós teremos o Pinheiro Atlético Clube jogando uma partida amistosa contra a equipe do São Bento. Vou fazer o seguinte, vou a um rápido intervalo e na sequência já estaremos aqui com a opinião do torcedor. Quero saber a opinião do torcedor sobre a Sociedade Anônima no futebol brasileiro. O que você acha do Botafogo, do Cruzeiro já terem aderido, da iniciativa do Cuiabá de aderir, do Sampaio Correia já pensar sobre o assunto? Eu volto já. Estamos apresentando Jogo Rápido. Férias, para muita gente, é hora de descansar. Se for viajar de avião, evite os atropelos de última hora. Faça o check-in online um dia antes. Se estiver na praia, tenha cuidado especial com as crianças. Fique atento, porque a pandemia ainda não acabou. Então, use máscaras e evite sempre que possível as aglomerações. Aproveite a viagem e tenha um feliz 2022. Uma parceria Rádio Senado. Apoio Rádio Timbira. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. Cada pequeno gesto solidário de doar alimentos é uma oportunidade de ajudar uma família que a pandemia deixou sem emprego, sem renda e sem ter o que comer. Acesse aberte.org.br e escolha uma instituição parceira para ajudar essas famílias. Solidariedade para quem tem fome é um prato cheio. Uma ação da Aberte. Apoio Rádio Timbira. Minuto Família. Boa informação nas ondas do amor e respeito. Um dos mais belos ensinamentos de Jesus Cristo foi a partilha dos alimentos quando multiplicou pães e peixes para saciar a fome das pessoas. A pandemia e a crise econômica deixaram muitas famílias com dificuldades para ter acesso ao pão de cada dia. No Maranhão, centenas de milhares de famílias podem contar com a maior rede de restaurantes populares do país, criada pelo governo do estado. Em 7 anos, saímos de 6 restaurantes populares para 64 e chegaremos a 100 unidades em 2022. É almoço e jantar por apenas R$1. Antes não tinha dignidade, agora tem. Seguimos juntos porque em família é mais fácil prosseguir. Governo com o povo. O Maranhão num caminho novo. Estamos de volta com Jogo Rápido. Dezenove horas e 34 minutos na ilha. Tô com você, tô levando a torcida Alegres Emoções. De volta aqui com o Jogo Rápido. E como anunciado, vamos conversar com o presidente do Sampaio Correia, o Sérgio Frota, reeleito no ano passado à presidência do clube. Sampaio iniciando a temporada de 2022, mantendo a base da Série B do ano passado. Ontem eu citei praticamente os 11 jogadores aqui que o Brigatti pode começar da base titular do ano passado. O Sampaio Correia,
que se apresentou, iniciou os treinamentos, jogadores sem lesões no momento, 3 competições para participar, expectativa de brigar por um acesso na Série B e quem sabe jogar o centenário na Série A do Campeonato Brasileiro. E também o presidente na entrevista coletiva falou de SAF, Sociedade Anônima do Futebol, que está em evidência, principalmente agora depois de praticamente o Botafogo ser o segundo time a ser adquirido e transformado em sociedade anônima. Presidente Sérgio Frota, feliz ano novo para você, muito obrigado por atender a equipe da Rádio Timbira nesse dia 7 de janeiro de 2022, e é sempre um prazer tê-lo aqui no programa Jogo Rápido. Você engrandece e nos dá muita audiência, porque a tua opinião é sempre bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Laércio. Boa noite, ouvintes da Timbira. Em especial, boa noite ao grande universo tricolor. Queria desejar também para você um feliz 2022, de muita luz, muita saúde, não é? Que a gente possa ter sucesso esse ano no futebol maranhense, não só o Sampaio, em todas as competições, principalmente na Série B, mas os outros clubes também. Com certeza. Peço até desculpa para ti, tu me convidaste. Ontem eu tentei, Sim. eu estou saindo agora do CT, ontem eu saí 9h30, estava com o Zé Renato lá, Sim, e eu tentei contato, não consegui. Mas é isso, a audiência é grande, então o telefone sempre ocupado, mas estou à disposição, Laércio. Com certeza. Presidente, inicialmente, nós já colocamos aqui a coletiva de imprensa, falamos das novidades da equipe do Sampaio Corrêa. Antes de entrar no assunto que eu quero tocar com você, eu queria que você falasse sobre o Marlon. O América exerceu o direito de compra dos direitos federativos do Marlon, lateral esquerdo, que, aliás, fez um grande campeonato brasileiro no ano passado, né, presidente? Verdade. Para você ver, nós trouxemos o Marlon, um jogador que ganhava R$7.000 do Madureira, e eu vejo muito torcedor aí, muita gente, e muitos desses aí não entendem futebol, não sabem nem para onde é que vai. O torcedor que é torcedor, que vai a jogo e tal, ele se entende, mas o rede social, o cara dizendo, olha, trouxe fulano que não conhece, trouxe 4 do Vitória. O Vitória tem uma base que já deu jogadores de seleção brasileira, como o Tida, como o Bebeto, como o Davi Luiz, como o Vampeta. Eu te digo 10 jogadores de seleção brasileira. Me diz um de seleção brasileira que jogou de Sampaio e Mota aqui. Ninguém. Então, ao invés de esperar o time jogar, mas vamos lá. Trouxemos o Marlon, né? O Marlon, na época, era reserva de João Vitor. O João Vitor se lesionou, está voltando agora. Uma cirurgia de cruzado, no mínimo 8 meses, 9 meses. E depois nós aumentamos o salário para 15. Quando ele saiu do Sampaio, era o teto do Sampaio. E ganha hoje 70 mil no América. O América exerceu o direito de compra de 75%, né? E esse dinheiro foi fundamental para que a gente pudesse terminar o ano. O Sampaio está quitado, não deve nada de 2021, e nós ainda temos 10% dos direitos econômicos do Marlon, né? Algo que eu tentei fazer com o Fernando Sobral, que nós vendemos por 1.400.000, hoje o Ceará recusou 10 milhões, proposta do Flamengo pelo Fernando Sobral. Então, é vivendo e aprendendo. Então, nós recebemos, né, os 50%, os 750, e isso foi fundamental para que a gente completasse, né, a situação financeira do ano. E desejo toda a sorte ao Marlon, agradeci muito ao empresário dele, o Max. Eram 2 empresários, e você acabou de fazer um comentário muito pertinente. Os empresários no futebol, para mim, a maioria, eles são nocivos ao futebol. Eles nunca jogaram uma bola, e tem dinheiro para investir, está de investimento. Então, o Marcos é sócio do Marcos, e o Marcos ia receber 200 mil do Curitiba para levar para o Curitiba. E o Marcos acreditou em mim. Eu falei, cara, deixa ele aqui, vamos prorrogar o contrato. Prorrogamos, e hoje ele me trouxe mais 2 jogadores, o Natan e o Pedro, né, são jogadores deles. Eu estive hoje no treino do Sampaio, foi a primeira vez que o Brigatti abriu o campo, e gostei muito dos 2. Né? Então, o Marlon vai seguir, é mais um jogador, e eu me dou muito com o Salu, que é presidente, Marcos Salum, presidente do América, que também está se transformando em sociedade anônima, e ele como gestor, e ele disse, Frota, eu sei que você entende muito futebol, se tiver mais alguma aí, viu? Então é bom a gente ver 4 ex-jogadores nossos titulares do Ceará, o Marlon fazendo sucesso, botando no banco o João Paulo, que foi do Flamengo, o Alan Ruschel, que foi da Chapecoense, sobrevivente naquele acidente. E é isso, né? Nós começamos o ano
Estou gostando do que eu estou vendo, né? E gostaria de dizer para o grande universo tricolor, fique tranquilo, eu não parei um dia de trabalhar, todo mundo teve folga, né? Eu não tive, e eu tenho certeza que o Sampaio vai fazer um grande ano. Sem dúvida, presidente. Então eu queria só deixar esse assunto, porque um ouvinte perguntou na semana passada, eu expliquei, mas gostaria que você explicasse com as suas palavras a palavra oficial do clube. Agora, presidente, está na moda a SAF. Você tocou nesse assunto, a Sociedade Anônima do Futebol, na coletiva de imprensa do Sampaio Corrêa de forma muito pertinente, né? Eu até senti falta que alguém xingasse mais essa questão lá na coletiva para falar mais sobre esse assunto muito importante. E aí o Cruzeiro já havia sido adquirido 90% pelo Ronaldo Fenômeno, e hoje ganhou muita força a chegada do empresário John Textor lá no Rio de Janeiro, ele que provavelmente deve ser o dono do Botafogo nos próximos 30 anos, o apoio que ele recebeu no aeroporto, tanto de dirigentes quanto de torcedores do Botafogo. O torcedor do Sampaio Corrêa o Cuiabá é outro time que está se movimentando nos bastidores para virar sociedade anônima. Em que passo está o Sampaio Corrêa em relação a essa nova realidade do futebol que visa, entre outras situações, viabilizar o clube para alcançar melhores resultados? Olha, muito boa a sua pergunta. Então, de maneira, eu queria dizer que eu não fui deputado federal, eu fui vereador e fui deputado estadual, mas, como eu sou presidente há quase 15 anos de um time que está na Série B, um time que foi campeão da Copa do Nordeste, um time que está em 32º lugar, eu fui convidado pelas pessoas que estavam tratando pela aprovação desse projeto, inclusive o relator, né, que é um deputado federal do Rio de Janeiro, que foi do PSDB, que era o partido que eu pertencia e me elegi vereador e deputado. Eu participei toda a elaboração da SAF, né? Tive em São Paulo, tive no Rio, tive em Brasília. E quero te dizer que há duas situações. Primeiro, os clubes que têm um passivo muito alto, como o Cruzeiro, o Botafogo nem é tão alto assim, mas outros clubes, é a saída que se tem. O Sampaio, o Sampaio é outra situação. O Sampaio nós temos um passivo que não chega a 9 milhões, quando nós assumimos era mais de 22 milhões. O Sampaio está com a conta em dia. O Sampaio tem a certidão negativa da Receita Federal, o Sampaio não tem penhora nenhuma, o Sampaio está na Série B, o Sampaio está na Copa do Nordeste, não é? E o Sampaio é um time altamente viável. E nós estamos tratando disso já há 5 meses. Isso não é de uma hora para outra que se faz. Não é? Então, por que Sérgio Frota transformar o Sampaio S.A.? Eu tenho certeza que pelas condições de contorno que nós temos no futebol maranhense, vai ser muito difícil, praticamente impossível, a gente botar um time na Série A. Outro dia o Brigatti foi dar uma entrevista e o entrevistador perguntou para ele: mas Brigatti, por que o Sampaio não vai para a Série A? Se eu estivesse lá, eu daria a resposta: olha, a pergunta que você tem que fazer é o seguinte: por que de 20 anos para cá, só o Sampaio, por 7 oportunidades, e nos últimos 3 anos, né, direto, esteve na Série B? E eu te respondo: nós temos uma torcida grande, mas nós não estamos no estado de renda per capita alta, a renda per capita do Maranhão é baixa, o nosso torcedor, a maioria é um torcedor de baixo poder aquisitivo, e isso, para você monetizar, né, recursos para o clube, por exemplo, venda de camisa, ingresso, nós temos o ingresso mais barato do Brasil. Nós fomos 8º, fomos 6º, né, e com o time que sempre foi mais barato. Um teto de 25 mil. Eu vejo o pessoal dizer: traz o Caio Dantas. O Caio Dantas ganha 80 mil. Eu tenho que ter responsabilidade. O Caio Dantas está recusando a proposta do Vasco. Pronto, eu estou te dizendo só isso. O Alisson, que jogou com a gente emprestado pelo seu lado, uma situação de amizade e uma assinatura que 8 clubes precisavam, ele veio emprestado de graça, eu pagava só aluguel, ganha 60 mil, o Alisson foi para São Paulo. Então, da maneira que nós temos futebol maranhense, eu te faço uma pergunta: por que o Bota tem uma grande torcida? Está há quanto tempo na Série B? Por que o Maranhão, que é um grande clube demolidor de cartaz, está na Série B do Maranhense, e o Imperatriz está na Série B? Pois é, o Imperatriz que chegou na Batalha do Acesso junto com o Sampaio, o senhor lembra, né? Nós temos aqui no Pará, o Remo e o Paysandu, que bota 30 mil pessoas no estádio. Qual foi a última vez que nós botamos 30 mil no estádio? E não vem dizer que o Sampaio não vê grande campanha. Nós decidimos a Copa do Nordeste, e aqui, com o Bahia, não deu 15 mil, lá tinha 50 mil na decisão. Então, eu não sou criança.
Então, nós estamos trabalhando isso para que a gente crie as condições e possa levar o Sampaio nesse meu último mandato, eu já disse isso, que vai ser meu último mandato, e levar o Sampaio para a Série A. Né? Nós estamos tratando disso, eu diria para você que nós estamos de 6 etapas na 5ª etapa. Sim, né? sim. E eu tenho certeza que nós vamos fechar, porque não é simplesmente você trazer o investidor, né? O clube tem que ser atraente. Sim, sim. Ele tem que ter ativo. Primeiro, grande torcida. Nós temos um grande torcida. O Sampaio tem grande torcida, o Boto tem. Fora isso, o investidor vai botar dinheiro no clube que não tenha retorno? Não. Se você investe, você quer o retorno do seu investimento. É o principal que ele quer. Então, o Sampaio hoje é um clube, eu vou te dizer, nós estamos negociando com investidores que vieram conversar com o Fortaleza. Só que o Fortaleza hoje está na Libertadores. Sim, Fortaleza tem 22 mil sócios-torcedores. A realidade é outra. E qual foi o segundo clube do Nordeste que eles vieram? Sampaio. Sampaio Corrêa. Quer dizer que esse investidor que o Sampaio Corrêa conversa, ele conversou primeiro com o Fortaleza, mas acabou se tornando inviável após a valorização que o Fortaleza ganhou com a ida para a Libertadores, eles tiveram contato, né? E depois eu explico bem, porque uma coisa que me pediram foi sigilo. Não é sigilo, preservar certas decisões que nós vamos fazer. Isso tem que passar pelo Conselho Deliberativo. Nós já comunicamos com o Conselho Deliberativo, nós já estamos na fase de avaliação, né, do valor que o Sampaio tem. E eu quero dizer o seguinte, não se trata simplesmente de chegar e passar o clube, não. Se trata de nós termos. Aí vai dizer, nós já tivemos, nós fomos campeão da Série B. Foi campeão da Série B, não é porque a Série B era Nordeste. O Sampaio decidiu, eu estava no estádio com 11 anos, com o Campinense. O Campinense está onde hoje? Série D. O Sampaio jogou com o Atlético de Alagoinha. Copa do Nordeste outro dia, e os torcedores não gostam quando eu falo isso. O Sampaio jogou com o Ceará, eliminou Vitória e Bahia. Então, com as condições de contorno que nós temos no futebol maranhense, é praticamente impossível você levar um time para a Série A. O entrevistador outro dia perguntou, mas por que o ABC, o América de Natal... O América de Natal, na época, que era presidido por um senador da República que tem um poder grande. Né? Eu não sou político. Outro dia um articulista disse, Sampaio, que tem o grupo político está no poder há 10 anos. Não tem grupo político, eu não sou nem político. Eu estive na política. Então, o caminho que nós estamos trilhando é o caminho que os clubes que quiserem crescer do futebol brasileiro têm que trilhar. Certo. Quer seja ele médio, como o Sampaio Corrêa, quer seja ele grande, né, como o Atlético Mineiro, como o Palmeiras. O Atlético Mineiro, quem foi que investiu? O dono da MVR. Chegou lá e botou 400 milhões de reais. E aí, é pouco dinheiro? Para ele é. Né? Ele é dono de um pool de empresa. O Ronaldinho Fenômeno botou agora, não sei o dinheiro dele, do fundo de investimento, 400 milhões do Cruzeiro. Então, e aqui no Maranhão? Para nós, 50 milhões resolvia, não é, presidente? Hein? Aqui, 50 milhões resolvia fácil, né? 50 milhões, só vai. Se você tem um passivo de 9 milhões, né? E, por exemplo, um jogador agora, os direitos econômicos deles estavam em 2 milhões e meio, né? E uma terra onde nós temos matéria-prima, o jogador, né? Nós temos muitos jogadores, aí diz, mas não cuida da base. Esses caras que falam, nós temos muita gente, as pessoas não gostam da entrevista, porque eu sou sincero, sabe o que ela é? Engenheiro de obra pronta. Sabe como é o engenheiro de obra pronta? Sim. Ele não faz nada, mas ele chega e diz, olha, aquela viga está torta. Ele não sabe nem calcular a viga, mas ele vai dizer, a viga está torta. Aí o cara, não liga para a base. Como é que eu ligo para a base? Nós vimos de 2 anos de pandemia, onde o Sampaio só teve receita de um jogo contra o Vasco. Sócio-torcedor, o Sampaio não tinha 1.000 sócios-torcedores. E nós não mantivemos, ano retrasado, nós somos 6º. Ano passado, nós somos 15º, mas até os 38 minutos, antes do aquele árbitro, né? Ladrão, eu estou chamando de ladrão, se ele quiser ele me aciona, né? Ele roubar, porque ali ele recebeu dinheiro para ganhar o jogo, vai ganhar. Ele deu um pênalti, não foi pênalti, mandou repetir que o goleiro agarrou, e ele ia ganhar o jogo. Um árbitro que é conhecido, o Marcelo, né? Então, Laércio, nós estamos nesse caminho. Conversei há um tempo atrás com o Iglesias, o presidente do MOF, inteligente, e o caminho tem que se trilhar. Claro que o Sampaio não tem um passivo que o MOF tem, porque eu estou na gestão do Sampaio já há um tempo, mas eu assumi
o Sampaio numa situação até mais complicada. Não, a situação do Sampaio, eu sempre digo isso aqui, é porque o pessoal tem memória curta. A situação do Sampaio era muito pior que a do Mota. Muito pior que a do Mota. De folha de pagamento. Até o CT, presidente, se você lembrar. Até o CT do Sampaio estava em piores condições que o CT do Moto hoje. Eu não quero criticar ninguém. Vamos falar de coisa boa, porque nós temos 3 tempos na vida. Passado, e o passado passou, e essa conversa amanhã é passado, o futuro, sim. que há de vir, o momento que se vivencia alguma coisa é o presente. Então, vou falar do presente. O Sampaio é um clube saneado financeiramente, o Sampaio é um clube que está em 32º lugar no futebol brasileiro, que é pentacampeão mundial, onde nós temos mais de 1.000 clubes, né? Isso graças a uma gestão, e não estou chamando os méritos para mim, isso foi feito a muitas mãos, né? Num estado onde o futebol não é prestigiado nem pelas empresas locais e muito pouco pelo poder público. Ou será que eu estou falando verdade? Estou falando besteira? Não, é verdade. Então, ver quanto tempo nós tivemos de Osino fechado, quanto tempo demorou até a governadora Rosiana reabrir o Castelão, né? E o torcedor do Sampaio pode ter consciência. Qualquer decisão que o torcedor, apaixonado pela Bolívia querida, hoje presidente Sérgio Frota, tomar, vai ser o melhor para o futuro do Sampaio Corrêa. Tá certo, presidente. Quando nós teremos novidades em relação a essas tratativas com esses investidores, presidente? Eu devo estar na próxima semana em São Paulo, né? Nós já tivemos uma reunião com o nosso diretor jurídico, com o pessoal do marketing, eles gostaram muito do que viram, né? Hoje interessa muito, ô Laércio, depois desses 2 anos de pandemia, o aspecto social, né? Então, quando você pega o Sampaio Corrêa, um time que já foi campeão na Copa do Nordeste, está na Série B por 3 anos seguidos, as pessoas dão obrigação, por que não sobe? Eu vejo tanta gente dizer isso, que não sabe nem o que é gestão, falar por que não sobe. O Grêmio, uma folha de 16 milhões, caiu. E aí? Confiança, com uma folha de 900, a folha do Sampaio é 540, com comissão técnica caiu. O Remo do Pará aqui com 1.200.000, só o G2 ganha 90 mil, caiu. O meu teto é 25 mil. Então você tem que ter coerência e bom senso na hora de comentar alguma coisa, né? Então, eu te diria que mais 2, 3 meses, nós estamos em fase final já foi passado para o grupo de investidores, né? É um grupo de fora do país, né? E a receptividade foi a melhor possível, né? De maneira que eu tenho certeza, Laércio, fiz um time agora com o mesmo valor que nós tínhamos ano passado, e para mim o time está mais qualificado. Tá bom, Sérgio Frota não entende nada de futebol. Então deixa os que entendem o time jogar para ver, tá? E eu não tenho dúvida que esse é o caminho a ser trilhado, até porque os clubes, como estão hoje, da forma de associação esportiva, eles são entidades sem fim lucrativo, né? E o que manda no mundo hoje é o recurso, é o dinheiro. O fundo de investimento, os maiores hospitais do Maranhão, o São Domingos, o UDI, o Centro Médico, foram comprados por fundo de investimento. Você sabia disso? O São Domingos não é mais do Hélio, não. É do fundo de investimento. Então, o futebol caminha para isso. Aí, se você questionar a gestão, o Sampaio vai se transformar em SA, porque o passivo... Não, o Sampaio é um clube altamente administrado. Só que para sair da Série B é difícil. Eu, com uma folha de 540 mil, vou pegar um time com uma folha de 5, 6 milhões, como é que eu vou fazer? É a mesma coisa você andar num carro de 10 mil, andar num carro de 300 mil? Eu acho que não. Então, tu acha que o jogador que ganha 300, 200, 100 mil é a mesma coisa que o jogador ganha 5, 10 mil? Depende muito da sorte do encaixe, né? É esse. Eu não tinha falado, né? Outro dia, inclusive, um jornalista que eu acho que o jornalista ele é fundamental. Eu sempre digo que as pessoas acham que a gente tem 3 poderes no Brasil: executivo, legislativo e judiciário. Não, nós temos 4. E o mais forte é a imprensa. E o jornalista deve ter compromisso com uma coisa, com a verdade, né? Porque ele forma opinião, ele conscientiza no futebol o torcedor, né? Então você tem que ter muita responsabilidade quando você divulga uma notícia que não é verdade, tá? Certo. Então... vamos aguardar, né, presidente? Nós estamos caminhando para isso, eu tenho certeza que vai ser altamente favorável para o Sampaio Corrêa,
e vai ajudar eu cumprir a minha promessa que eu fiz, que não é fácil, de colocar nesses 2 próximos anos o Sampaio numa Série A. Não é elite não, porque nós já estamos na elite. Se você está disputando uma Série B que tem Grêmio, 6 ex-campeões brasileiros da primeira divisão, a saber, Grêmio, Sport, Bahia, Guarani, Vasco, Cruzeiro, Guarani, o Sampaio está entre eles, né? Futebol do Maranhense, os outros clubes do futebol maranhense. Eu não falo com desprezo, não. Eu falo para as pessoas se conscientizarem que as condições de contorno, quais são condições de contorno? Condição de contorno é número de sócio torcedor, e não vem me dizer que o marketing do Sampaio é fraco, não é. Se você pegar o marketing digital hoje, foi divulgado na última exame, o Sampaio está em 35º. Não, o Sampaio é um dos clubes hoje com o maior número de seguidores no futebol brasileiro, no Instagram. Então não vem dizer o trabalho que é feito. Agora, nós estamos no Maranhão. Eu sou um apaixonado pela minha terra, sou apaixonado pelo Maranhão, por São Luís, mas nós temos um estado paupérrimo, ou será que eu estou errado? Né, Laércio? Então, mais alguma pergunta? Além tem sim. Acho que da SAF ficou bem explicado, o Sampaio vai se reunir com investidores, é uma notícia importantíssima, e o torcedor nesse momento deve estar ansioso, que acredito que vai dar certo, principalmente pelas condições em que o Sampaio se encontra hoje. A palavra que você utilizou, o Sampaio hoje é um clube administrável, ou seja, ninguém vai pegar um abacaxi para descascar. Basta apenas analisar da melhor forma para realizar os procedimentos. Agora, o torcedor quer saber, o Gabriel Poveda é muito bom. Esse cara deu muito trabalho para o Sampaio correr jogando pelo Brasil de Pelotas, viu, presidente? Eu lembro aqui, eu transmiti uns 2 jogos desse jogador pelo Campeonato Brasileiro da Série B pelo Brasil de Pelotas. Gostei da contratação. O Natan é muito bom volante, vai brigar pela posição titular. A briga vai ser feia lá. Entre ele, o Ferreira, o próprio Maurício, que acredito que é o ano dele. Esses jogadores aí que eu destaco dos novos que vieram, né? O Sampaio manteve a base. E outras contratações. O Sampaio Corrêa deve anunciar mais alguém? O lateral esquerdo para disputar a posição com o João Vitor? Chega essa semana ainda, presidente? Eu posso dizer para ti agora aqui, o lateral esquerdo está fechado, falta só o empresário dele, e se ele não assinar hoje, eu não trago, é o Cezinha. É o Cezinha? Na Portuguesa de Esportes, estava agora no Juventus de Araguá, né? Certo. E é um grande jogador, nós analisamos bastante, eu com o Zé, e eu sempre digo que o momento mais importante no futebol é a contratação. Estou satisfeito com o elenco que nós temos, claro que a teoria na prática é outra, e nós temos que entrar em campo e jogar, né? Ele estava na Portuguesa, presidente? É bom. Oi? Ele estava na Portuguesa? Portuguesa Esporte, Isso. E vamos trazer um zagueiro, nós temos 4, Alan Godoy e o Nilson Júnior terminaram, o Joécio, que tranquilamente pode ser titular, o Pedro, que é um grande zagueiro, né? Estava no Novo Horizontino, inclusive eu liguei para o Condé presente, leve, tranquilo, vamos trazer um zagueiro e está temporariamente encerrado. Né? O time está fechado. Estão se falando também maravilhas, né? E eu também procurei informações do Valber Júnior, que é filho do Valber, volante que jogou no São Paulo, no Vasco, no Botafogo. Olha, o Valber era craque, diz que o filho dele é melhor, né? O Valber teve comigo. O Valber era meio atacante, ele é centroavante. Depois o Valber caiu um pouquinho, jogou um pouco mais recuado, depois já no final de carreira, né? Mas o Valber Júnior, que eu vou chamar só de Valber, né? Porque o próprio Valber, que é meu amigo pessoal, o pai dele pediu não chamar de Valpinho, ele foi artilheiro no Sub-11, Sub-13, Sub-15, 17. Você sabe quanto é a multa rescisória dele no Grêmio? 7 milhões de reais. Sim, sim. E esse jogador está no Sampaio, graças a contato. Nós trouxemos o Heron, muita gente está criticando, foi seleção brasileira Sub-20. Qual é o problema do Heron? Sempre foi artilheiro do Vitória. E você não jogou nada, porque ele tem o mesmo problema do Edgar, extracampo. Mas eu já chamei ele, já botei ele. Eu vou te dar um mês. Se não seguir as normas aqui, vai embora. E olhando na cara dele. Não tem negócio de executivo, de futebol, nem nada. Eu dou o recado. Ou tu vai, né, jogar, ou tu cai fora. Então, vamos ver o time jogar. Eu não gosto de estar falando, né? Talvez muita gente critica, traz jogador do Corinthians. Tu sabe qual foi o pior time que eu montei? Sim. Foi o time que o Pet pediu alguns jogadores. Aquele de 2015, né? Jogou seleção brasileira, né? Eu cheguei a perder com esse time para Santa Quitéria. Não, 2016, no caso, né? Foi 2016. Então, veja bem, nome conta. Qual era o nome que tinha o Marlon? Não, na realidade, um grande exemplo que nome não dá para você confiar que vai dar certo, como também aquele que você não conhece não dá para dizer que ele vai dar errado, é a questão do Daniel Costa. Quem dizia que o Daniel Costa aqui não ia arrebentar? Todo mundo vibrou com a contratação do Daniel Costa, do próprio Léo Arthur. É um grande jogador, mas hoje o futebol
ele requer velocidade. O jogador tem que ter 3 características: força, velocidade, né, e resistência. Se ele não tiver, o Daniel Costa é craque, bate na bola, faz gol de meio campo e tal, mas ele não tem essa força e a velocidade mais, né? Isso. E são características que eu acho importante hoje no futebol, e a opinião que se coaduna com o treinador, que não é a primeira vez que é meu treinador, o Brigatti. Então, Laércio, eu tenho certeza, e sei que você, que é um entusiasta do futebol maranhense, nós vamos ter um grande campeonato, sim. O Mota está montando o time, com dificuldade, mas está montando o time. Tem um cara que conhece lá, né, que já foi nosso treinador de base, tem o Pac aí, tem o Tuntum, que foi campeão. Trouxemos um jogador do Tuntum, que esse cara vai se É o Mateuzinho, bom jogador. Mateuzinho, lateral direito. Depois o Sérgio Frota. Depois vão dizer que eu não entendo. Eu só pego o jogador fora. Quer dizer que a mulher bonita, ela só tá na Península, no Renascença, no Maiobão, no Quatraque, na cidade de Aparado, não tem? Olha não, lá. Tem muita. Tem muito. Então tá certo, presidente. Algum amistoso em vista? Ontem, inclusive, tem uma solicitação aqui, presidente, para o professor Zezico voltar a ter acesso ao CT, presidente. Por que o professor Zezico não está entrando, presidente? O Zezico fez uma coisa, deixa eu te falar. Ele foi para o aeroporto, né, para esculhambar o time. Isso não se faz. Ele tem o direito, o torcedor tem todo o direito, no estádio, esculhambar. Vai chamar o jogador disso, daqui, mas ir na casa de alguém, ir no aeroporto para esculhambar, não. Aí eu só disse para ele, não proibi a entrada, não. Eu não proibi a entrada, ele já foi lá. E eu fui como amigo dele, né, conversar com ele, que eu sou um torcedor que nem ele. Ele diz, o que é isso? Você está sendo levado pela opinião de outros, né? Porque queriam que o Sampaio subia, eu não saio fora, não quero que o Sampaio sobe. Como é que um imbecil diz isso? Não é ele, não. O que falaram isso para ele, que o Sampaio ia passar de 7 milhões e meio para 32 milhões. Não existe. O Rafael não largou o CSA por causa disso. Porque até os 38 minutos ele estava na Série A. Aí vem um juiz, rouba o Sampaio, nós perdemos 2-1, sobe o Avaí. Então eu não fechei nada. Hoje está fechado, nós tomamos uma medida de acordo com as decisões tomadas pelo governo do Estado, né? Com a Secretaria de Saúde do Estado. Presidente, falando nisso, o senhor teme pela retirada de novo? Por voltar a jogar de estádio fechado no início do Campeonato Maranhense? Não. Ou ainda não? Eu sempre sou um otimista, eu sempre penso positivo. Eu tenho certeza que foi feito um grande trabalho aqui no Maranhão, tanto pelo governo do Estado, como pela Prefeitura, portanto, pelo governador Flavino e sua equipe, como o prefeito Eduardo Brade, né? São Luís deu um show aí, e o governo do Estado também, apoiando. Nós temos isso, essa crise ainda não passou e vai, mas nós temos grande parte da população já vacinada. Eu mesmo não sou criança, eu não tive Covid, graças a Deus, não tive Covid, tive influença e tal, né? Mas nós temos que ter cuidado, mas eu não acredito nisso, não. Claro que nós temos que seguir um protocolo, né? E nós estamos seguindo no Sampaio, com o teste de Covid, né? Com todas as medidas de isolamento possíveis, jogador do campo não, mas estando na sede, nós estamos fazendo almoço, nós estamos tomando café, almoço, jantar na sede do Sampaio, jogadores treinados de manhã e de tarde, hoje teve almoço, teve jantar, nós estamos tomando as medidas necessárias, né? E as medidas que foram estabelecidas aí pelo governo do Estado e pela Prefeitura. Tá certo. Para fechar, queria parabenizar o Sampaio Corrêa, mostrou a sua grandeza quando, por iniciativa do clube, né, da sua diretoria, né, e dos próprios jogadores, se solidarizou com a população de Mirador, enviando camisas e promovendo a campanha SOS Mirador no próprio site do clube e nas redes sociais, viu, presidente? Isso mostra que o futebol é importante não só dentro de campo, mas fora. O Sampaio mostrou, foi grande demais com essa atitude tomada através da diretoria tricolor em relação à população lá de Mirador. Eu não sou de me apropriar de conquista de ninguém, sou uma ideia do marketing, né? E eu achei excelente, inclusive aplaudi. É coisa simples, sortear, vai dar 10, 15 mil, mas ajuda. Mas eu quero te dizer, quer saber de uma das coisas que mais interessou o investidor do Sampaio? O Sampaio foi bicampeão brasileiro de basquete. E nós temos um exemplo aqui de uma menina pobre da Liberdade que disputou a Liga Americana de Basquete, a Isiane. O Sampaio já foi campeão da Copa do Brasil, vice-campeão brasileiro, jogando com o Vasco lá no Copacabana. E nós temos um ex-pescador, né, que hoje
está bem de vida, o Datinha. O maior jogador do mundo do beach soccer. Então, veja como o esporte, né, é um instrumento, é uma ferramenta importante de inclusão social. Isso nós mostramos, nós temos um marketing competente, foi mostrado para investidores e se encantaram. Pô, o Sampaio foi campeão brasileiro em cima do Corinthians, e não é mérito meu, não. O mérito é do Fernando Sarney, que chegou e disse: Sérgio, eu posso usar o nome do Sampaio, eu viabilizo o recurso, né? Mas fomos. A beach soccer também não é mérito meu, é um trabalho de Eurico. Mas se eles vieram do Sampaio, é porque o Sampaio já tinha sido campeão da Copa do Nordeste, é porque o Sampaio já estava na Série B, né? O Sampaio movimentou o futebol maranhense, e 20 anos para cá, nós só temos o Sampaio na Série B. Então, Laércio, concluindo, eu acho que eu já falei muito, né? Lhe agradecer o espaço, dizer que, mais uma vez, né, você descansou, tal, eu não tive descanso, mas eu tenho certeza que nós vamos ter um ano positivo. Se Deus quiser, essa nova crise de saúde, nós vamos passar, as pessoas têm que se cuidar, porque o bem maior que nós temos é a nossa vida, é a saúde. Valeu, presidente. Nós temos que preservá-la. Forte abraço e Deus te abençoe. Muito obrigado ao presidente Sérgio Frota, conversando ao vivo comigo aqui no programa Jogo Rápido da Nova 1290. Show de bola, hein? Acho que todas as dúvidas do torcedor foram tiradas, né? O Sampaio conversa com investidores para definir essa questão da SAF. O investidor queria ir para o Fortaleza, acabou tendo essa opção agora pelo Sampaio correr em virtude das tratativas lá não darem certo. Essa reunião acontece nos próximos dias lá em São Paulo. Sampaio, diferente do Cruzeiro, Botafogo até menos, mas do Cruzeiro principalmente, é um clube administrável, essa é que é a palavra utilizada e muito bem pelo presidente da equipe tricolor. Acredito que todas as dúvidas do torcedor foram tiradas. Ó, primeira mão aqui do Jogo Rápido aí, galera, dos sites, pode espalhar. Cezinha, tá dependendo só da confirmação do empresário. Lateral esquerdo, o ultimato já foi dado aqui pelo presidente da equipe tricolor. Ele tem até amanhã para definir o futuro dele. O Cezinha é um lateral esquerdo, estava na equipe da Portuguesa lá do estado de São Paulo. Ele jogou 23 partidas, era titular do time, 23 jogos ano passado, marcou 2 gols pela Portuguesa, jogou 8 pelo Água Santa. Ele jogou o Campeonato Paulista ano passado pelo Água Santa, mesmo time que levou o Alisson. O Alisson vai para o lugar que era do Cezinha ano passado lá no Paulistão, pelo Água Santa. Ele fez um gol, jogou 8 partidas e fez um gol. Ele também jogou no Água Santa em 2020. Enfim, são 2 temporadas seguidas na equipe do Água Santa. Jogador de 20 e... Deixa eu confirmar aqui a idade. Agora há pouco eu passei aqui a idade do Cezinha. 24 anos. Cezinha, ex-Portuguesa, deve ser anunciado amanhã oficialmente como lateral esquerdo da equipe tricolor para disputar a posição com o João Vitor, hein? Essa em absoluta primeira mão. Vou copiar aqui um trecho, rapaz. Hoje o presidente do Motoclube, ele conversou no Bom Dia da Globo sobre os investimentos no clube, né? E nós vamos colocar um trecho dessa entrevista do presidente do Motoclube de São Luís. Daqui a pouco tem direto com Jalber Pereira, hein? Para falar do Motoclube de São Luís aqui no Jogo Rápido da Nova 1290. Vamos direto. O Iglesias conversou hoje sobre o Motoclube de São Luís e sobre o momento do Papão do Norte. Falamos com o Sérgio Frota, inclusive, vamos tentar trazer aqui no programa ou por telefone o presidente do Moto também, o Iglesias Moisés, para falar sobre esse momento do Motoclube. Já vamos ouvir aqui o presidente do Motoclube de São Luís, o Iglesio, que conversou hoje cedo, né, sobre Motoclube e falou de assuntos importantíssimos, relacionados até às etapas. Bom dia a todos, João. Obrigado pela oportunidade, Mirante também. Os projetos principais são Lei de Incentivo ao Esporte para a formação da base, é um projeto aproximadamente aí de R$400 mil que a gente vai dar entrada. O projeto de reestruturação do CT para que o Moto se torne de fato um clube formador. Ele envolve o quê? A reforma completa do espaço que hoje existe como CT, com dormitório, refeitório. Ele envolve a construção da academia, ele envolve uma sala de reunião no segundo andar, ele envolve a construção de uma piscina de recuperação, ele envolve a reforma de um dos gramados, que nós fizemos um paliativo agora, inclusive, foi em torno de R$10 mil esse valor dessa reforma, e a completa reestruturação do outro gramado. Então, que é um custo aproximado aí de R$254.700. São 7 mil metros de grama. Só de grama, praticamente R$95 mil vão ser gastos com isso aí. Aí depois drenagem, sistema automatizado de irrigação. Nós queremos construir uma pequena arquibancada. Como vai ser um gramado muito bom, a gente quer fazer ali alguns jogos treinos, alguns amistosos
também. Então, assim, é um projeto de reestruturação completa do CT, de modernização, de colocação de energia solar, para que a gente acabe com aquele problema da conta de luz, inclusive onde nós formalizamos o parcelamento também, junto à Equatorial, daquele débito que o Moto tinha. Então, as coisas estão começando a caminhar. Formalizamos alguns bons patrocínios essa semana, inclusive a nossa cota master foi resolvida, né, de patrocínio. Então, a gente está bem otimista. Tá aí, então, ó, presidente do Motoclube, até a cota master da equipe do Motoclube de São Luís já foi resolvida. O Moto já tem um patrocinador master para essa temporada, algo que é fundamental para o clube, e o Iglesias está mostrando esse serviço, né? Logo no começo do mandato. Mais um trecho aqui da entrevista que ele concedeu um Bom Dia da Globo hoje, e estou dando aqui a fonte da entrevista. Vamos ouvir. O recurso sai até o final de março, abril, e aí começa esse processo de construção que ele vai ter aí uns 4 meses de duração. A piscina desse tamanho, 10 por 6, ela demora 2 meses e meio para ficar pronta. Essa reforma do que a gente tem hoje como CT, em torno de 2 meses. E aí a parte maior, em torno de 5, 6 meses, da academia e do segundo andar, onde vai ser uma sala ampla de reunião também. Presidente. Tá aí, então, o presidente Iglesias Moisés. A realidade total, essa questão do Clube Empresa, enfim, do Motoclube de São Luís, e você acompanhando alguns trechos da entrevista que ele concedeu hoje cedo ao Bom Dia da Globo, da Globo Local, falando sobre Motoclube de São Luís, né? Tá certo? São 20 horas e 10 minutos, 20 e 10 em São Luís, no Maranhão. Vamos falar mais de Motoclube de São Luís aqui na Nova 1290. Rádio Timbira, emissora mais popular do nosso estado do Maranhão. Lembrando que no próximo domingo, o Parque da Massa. O Parque joga lá em São Bento. Jogão, hein? Pinheiro Atlético Clube, seleção de São Bento. Esse jogo eu vou transmitir, fui convidado pela PAC TV para fazer a transmissão, e vou transmitir, vou espalhar nos grupos aí do WhatsApp. Quem quiser conhecer o novo time do PAC, que tem a base do time que foi terceiro colocado do estadual do ano passado, basta acessar lá no YouTube, provavelmente às 3h30 da tarde, direto de São Bento, as emoções de PAC Seleção de São Bento. Amistoso visando a preparação do Pinheiro Atlético Clube para a disputa do Campeonato Estadual de 2022. Mas agora vamos falar do Papão, que jogou hoje de forma, né? Um jogo treino, jogou de forma preparatória para a estreia no estadual dia 23 contra o Peixe Pedra. Vamos destacar o Papão para falar do rubro-negro maranhense. Tá chegando ele. Alô, Jalber, boa noite. Boa noite, grande Lécio Júnior. Boa noite a você, boa noite ao Barreto, boa noite a toda a torcida motorizada que nos acompanha aqui através da 1290, a primeira emissora radiofônica do estado do Maranhão. Olha, Lécio, o time do Papão realizou a primeira experiência, digamos assim, valendo. O primeiro jogo-treino realizado nessa fase de preparação. O jogo aconteceu na manhã desta sexta-feira, por volta das 9 horas da manhã, lá no campo do SESI, no bairro do Araçagi, no município de São José de Ribamar. O adversário foi o Americano, uma equipe que participou da segunda divisão da Copa do Campeonato Maranhense, edição 2021, onde não conseguiu passar para a fase de classificação, mas que fez uma boa competição. O Moto, então, venceu pelo placar de 2-0 e com 2 gols do atacante Emerson Mike. Lembra dele? Já um jogador rodado, esteve em algumas equipes já do futebol maranhense, inclusive estava por último no Timor, foi contratado pelo Papão do Norte, um dos jogadores que foram contratados aí nessas últimas semanas, dos 9 jogadores contratados, o Emerson Mike foi um deles. Então, 2 gols do Emerson Mike, o Papão do Norte venceu pelo placar de 2-0. O time que atuou no primeiro tempo, aí 30 minutos, mais de 30 minutos no primeiro tempo, pode ser um time considerado como base para a estreia do Campeonato Maranhense da edição de 2022, que vai acontecer exatamente no próximo dia 23, quando o Moto vai enfrentar a equipe do São José de Ribamar na estreia na competição estadual. O time foi a campo, portanto, com o futebol do João Paulo no gol, na lateral direita o Diego Renan, a zaga com o Correia, o Kevin e o Neto. O Neto é um jogador maranhense, natural lá de Codó, mas que estava atuando no futebol de São Paulo. Ele estava, por último, no São Carlense. Tem 23 anos, é uma das promessas do Motoclube para essa temporada de 2022. O meio de campo com o Jonathan, o Lineker e o Vinícius.
2 meias de criação. Na frente, o Juninho Maranhense, que atua pelos dois lados, tanto pela direita como pela esquerda, o Diogo e o Emerson Nike, esse time que jogou mais de 30 minutos no primeiro tempo e pode ser considerado o time base para estrear no Campeonato Maranhense no próximo dia 23. No dia de amanhã, o Moto volta a trabalhar, dessa vez em uma praia da capital. É aquele treinamento mais de resistência para que os jogadores possam realmente adquirir aquela maior força física. O Moto que vem se revezando nos últimos dias em treinar em uma academia lá na região de Paços do Lumiar e também no campo do SESI. Até porque os dois gramados, os dois campos de treino lá no CT Pereira dos Santos passam por reforma. Então, com isso, o Moto está impossibilitado de treinar em sua sede principal, que é o CT Pereira dos Santos. Então, o Moto já vem, portanto, se alinhando, vem trabalhando, e como vocês acompanharam na entrevista aí que você colocou no ar do presidente Glédio Moisés, a diretoria tenta dar o maior possível, exatamente a maior assistência possível para que todo o grupo de jogadores possa ter realmente as melhores qualidades para desenvolver o seu trabalho. Como o presidente falou, o Moto vem já nessa última fase de conclusão do estatuto, exatamente para definir a questão quanto à SAF, que é a Sociedade Anônima de Futebol. Modalidade essa que o Moto pretende, por exemplo, agora nesse ano 2022, transformar a equipe para que possa atrair novos investimentos. E como disse bem o presidente, até o patrocinador Master já firmou parceria para essa temporada de 2022. Então, o Moto trabalhando firme e forte para poder estrear bem no Campeonato Maranhense da edição de 2022. Só as informações do Papão do Norte para o Jogo Rápido, que segue com você, Laércio Júnior. Tá certo, valeu, Jalber Pereira, falando do time do Motoclube de São Luís, rapaz, o repórter que poderia ser português, mas é de Beckmão, né? Jalber Pereira, podia ser parente lá do Ai Jesus, ex-técnico do Flamengo. Chega mais um português agora, esse Tum é avisando que o Tum iria jogar com o River, mas o amistoso foi adiado, né? O Tum está se preparando bem para a disputa da série A do Campeonato Estadual. O Adilson Souza tem uma reportagem especial aqui, a comitiva em Mirador, hein? Comitiva do Governo do Estado em Mirador. Vamos acompanhar. Departamento de Jornalismo da Rádio Timbiraí em ação. Reportagem Adilson Souza, direto da cidade de Mirador. O governador Carlos Brandão, neste momento... Perdão, o Cleiton Noleto foi a pessoa que gravou o vídeo enviado aqui pelo Adilson Souza, a comitiva do Governo do Estado na cidade de Mirador, analisando toda a situação do município. Vamos acompanhar. O vídeo abriu, depois ele parou, né? Daqui a pouco a gente tenta. Vou pedir para o nosso Adilson Souza mandar para nós de forma melhor essa gravação aqui. Na realidade foi a nossa internet, né? Que deu uma piorada, né? Vamos acompanhar o Carlos Lula agora aqui. Tentar ouvir o Carlos Lula. Gente, bom dia. Secretário de Saúde. Com o governador Carlos Brandão, o secretário Cleiton Noleto, com o nosso comandante-geral, Coronel Célio. Estamos indo agora às cidades de Grajaú, Mirador e Colinas. Não é isso, governador? Secretário, nós estamos fazendo uma visita em bloco, né, para conhecer de perto tudo aquilo que as enchentes têm provocado de danos, né, e ver como as pessoas estão sendo atendidas. O governo já agiu rápido, já está tomando alguma providência, com uma distribuição de cestas básicas, alocando essas pessoas em local seguro, mas a gente precisa estar lá solidário com essas pessoas para que a gente possa tomar novas medidas. Estamos aqui com o Coronel Célio Roberto, que está nos apresentando o relatório final para que a gente possa tomar essas decisões emergenciais. Pois é isso aí, governador, governo do Maranhão, cuidando de todo mundo. Secretário Carlos Lula, secretário de Estado da Saúde, e o governador do Maranhão em exercício, Carlos Brandão. O governador Flávio Dino está afastado devido à Covid-19, e o Carlos Brandão é o governador em exercício, né? O Cleiton Noleto, acredito que dá para ouvir agora. Secretário de Infraestrutura. Neste momento, historiando os locais que foram atingidos pelas inundações decorrentes das fortes chuvas ocorridas na região
que tem acontecido também em outras regiões do Maranhão. Trabalho com apoio para assistência social, com cestas básicas, também o programa de recuperação das casas que foram danificadas, com aluguel social e outras medidas. Também com o trabalho da Secretaria de Saúde, está aqui o secretário Carlos Lula, Força Estadual de Saúde, reforço na vacinação. Também a Secretaria de Infraestrutura do Estado, identificando pontos de risco de corte nas estradas estaduais e também, eventualmente, apoio para garantir o tráfego, sobretudo no acesso aos povoados. Estaremos daqui a pouco em Colinas, com o mesmo tipo de trabalho, em Grajaú e amanhã em Imperatriz. O governo do Maranhão, com acompanhamento direto do governador Flávio Dino, que se encontra em tratamento da Covid, graças a Deus está bem, mas, é claro, pelo protocolo, não pode fazer viagens, tem de cumprir o protocolo pela responsabilidade que ele tem, mas está monitorando essas ações e o vice-governador Carlos Brandão coordenando aqui, junto com várias secretarias e órgãos, a participação muito firme também do Corpo de Bombeiros. Temos outros municípios que estão sendo monitorados, equipes e equipamentos espalhados por todo o Maranhão, para que a gente possa diminuir os transtornos decorrentes dessas chuvas e garantir o funcionamento da assistência prestada pelo poder público e também do conjunto da sociedade. Grande abraço, vamos em frente com muita fé em Deus. Obrigado ao secretário de Infraestrutura do Estado do Maranhão, Cleiton Noleto. A comitiva do governo esteve hoje nas cidades de Mirador e nas outras cidades atingidas, né? Imperatriz também, acompanhando de perto e, claro, nesse acompanhamento, fazendo o que é necessário, que pode ser feito no momento para amenizar um pouco essa situação, né? Infelizmente, não é só sobre futebol que nós estamos trazendo todos os detalhes. Alguém sabe dizer o nome certinho desse lateral esquerdo? É Cezinha. Cezinha. Falei aqui, Cezinha. Vou escrever aqui para nossa amiga ouvinte, a Nicole Cristina, viu? É Cezinha. Se eu falei alguma coisa errada, porque também tem às vezes com a máscara, e aí o narrador fala rápido mesmo, a pessoa não entende. Cezinha. Cezinha é o nome do lateral esquerdo que vem para a equipe do Sampaio Corrêa, caso, né, ele dê logo sinal positivo, senão o Sampaio vai atrás de outro. E já tem outros jogadores querendo jogar na equipe tricolor de São Pantaleão. Em relação ao Motoclube de São Luís, o moto que testou a formação hoje titular, na partida de hoje, o provável time titular, João Paulo no gol, Diego Renan, Correia, Kevin e Neto na esquerda, Jonathan Lineker, estava no Imperatriz, é bom jogador o Lineker, Vinícius e Juninho Maranhense, também é bom jogador, estava no Maranhão Atlético, Emerson, Nike e Diogo. É o provável time do MAC para o início da temporada e vai com tudo, o papão na luta por essa competição. O presidente do Motoclube hoje disse que o SAF, que o estatuto da SAF do Motoclube está finalizado, ainda nessa entrevista que ele concedeu hoje cedo à Globo, e passando por revisão do departamento jurídico para que seja enviado aos conselheiros e depois discutida sua aprovação ou não em assembleia a ser marcada, o que vai acontecer com o Botafogo. E pelo que, como foi recebido o americano hoje, né, a torcida do Botafogo já quer que ele pegue logo o Botafogo. A Sociedade Anônima de Futebol SAF do clube foi inspirada no modelo apresentado pelo Cruzeiro. O moto está inspirado no modelo do Ronaldo lá no Cruzeiro e já está em ação e gerando mudanças no clube mineiro, como, por exemplo, a venda de ações ao ex-jogador Ronaldo Fenômeno. No entanto, a ideia inicial do presidente motense não é ter ações do motoclube em negociação no mercado por meio da SAF, mas sim melhorar o ambiente de negócio do clube com a possibilidade de renegociar dívidas e abrir caminho para uma maior arrecadação a longo prazo. E, ao longo, claro, já desse ano de 2022. Abre aspas para o presidente Iglesias Moisés. Um grupo de advogados já entregou a primeira versão do estatuto e está agora com outro grupo para revisar o texto. Depois vamos encaminhar para os conselheiros analisarem no período de aproximadamente 10 dias e depois vamos marcar uma reunião com o Conselho Deliberativo. Pensamos a longo prazo com a SAF. Teremos a abertura maior para projetos educacionais e de base, que vai nos trazer novamente a condição de grande formador de atletas aqui no Maranhão. Fecha aspas para o Iglesias Moisés, presidente do Motoclube de São Luís. Tá certo? É isso, então.
Valeu, Nicole Cristina. Um abraço para Nicole Cristina dos Santos, torcedora da Bolívia querida, tá aqui com a camisa bonita do Sampaio Correia. O Zé Almir, boa noite, Laércio, e a todos da Rádio Timbira, ligado em Morros, para cima deles. O grande garoto. O Fontenelle Menezes está com a gente, lá em Sertãozinho, Icatu, Maranhão, Tibério. Boa noite, Laércio, mora em Tucuruí, mas sou de Mirador. Parabéns ao Sampaio pelo apoio aos moradores de Mirador. Lá tenho muitos parentes e amigos. Laércio Júnior, concordo com o nosso presidente Sérgio Frota. Hoje o Sampaio Correia é conhecido e respeitado pelo Brasil e até no exterior. Pronto. E ponto. Tá certo. Valeu, torcedor. Obrigado pela sua participação. O Filemon Gutex foi reeleito ontem presidente da Liga Pinheirense de Desportos, hein? Ele que também é presidente da Liga da Baixada e presidente do PAC, o Filemon. Tem grande responsabilidade lá com o interior do estado do Maranhão, com o futebol da região da Baixada Maranhense. Parabéns ao Filemon, boa sorte, bom trabalho para ele em relação a essa jornada importante. Queria mandar um abraço para o Cid Clay, o repórter da galera, homem forte lá da Rádio Pericumã FM. Um abraço para o Cid Clay, que é formador de craques, né, da Associação Craques do Futuro. Está sempre atento ao nosso programa. O seu Edson, o socorrista Edson lá do SAMU, grande motorista do SAMU, Edson, tá ligado lá no Alvorada, sempre atento às informações. Um abraço ao Fernando Gaguinho lá no Parque Vitória. Torcedores comigo no programa Jogo Rápido da Nova 1290. Tá na hora da galera, né? Tem um tempinho que eu não coloquei o torcedor. Então vamos colocar os torcedores aqui em alguns momentos para participar do nosso Jogo Rápido da Timbira. Torcedores, interagem, participam comigo. Fala aí, torcedor! Boa noite, Lécio. Na expectativa desse campeonato, né? Apesar da gente estar muito preocupado aí, né? O time do Moto, na minha opinião, bem mais limitado que o do ano passado. Perdemos jogadores importantes, como o Márcio Diogo, o próprio Hulk e o centroavante, o Wallace. E o Carlos Ferro foi um desastre no passado no Moto, né? Então, quer dizer, já começou errado daí. Eu não teria contratado o Carlos Ferro. O Dejaí, que foi para o São José, é bem melhor contratação do que o Carlos Ferro, na minha opinião. Agora, esse negócio da SAF, tem que tomar muito cuidado aqui no Brasil. Isso não é cultura do brasileiro, não. Nós não temos essa cultura europeizada. Vai ver na mão de quem vai cair esses clubes. É ainda um risco muito grande. Eu te digo uma coisa, o Cruzeiro não sobe esse ano. Pode ter certeza. O Cruzeiro não sobe esse ano, amigo torcedor, pela situação financeira. O grande Mauro, um abraço para o Mauro. E o Mauro toca num assunto interessante. Será que no Brasil vai dar certo? Porque o Brasil tem mania de copiar certo o que é ruim. O que é bom sempre leva para o lado errado. E tomara que dessa vez seja diferente. Agora, pela experiência que o Ronaldo Fenômeno tem na Espanha e pela inteligência como ele trata o dinheiro que ganhou ao longo dos anos, não só como jogador, acredito que o Ronaldo ganhou mais dinheiro até depois que parou de jogar futebol. O Ronaldo Fenômeno tem tudo para levantar o time do Cruzeiro. Concordo com você. Não sei se nesse ano o Cruzeiro sobe para a primeira divisão do futebol nacional. Queria mandar os parabéns, rapaz, para ele, Alexandre Soares, do marketing da equipe do Juventude Samas. Está completando aniversário hoje. Hoje, sem dúvida alguma, um dos grandes marqueteiros, não só do futebol maranhense, mas do futebol brasileiro. Promovendo bem as ações da equipe do Juventude Samas, tendo boas ideias, sendo um grande colaborador, viabilizando em muitos momentos o trabalho que é desenvolvido lá na equipe do Juventude Samas, hein? Parabéns, grande amigo Alexandre. Tem mais gente querendo te parabenizar aqui, amigo. Laércio Júnior, estou passando aqui para parabenizar o meu grande amigo Alexandre, diretor de marketing do Juventude Samas, que hoje está fazendo aniversário. Meu amigo, muita saúde, muita paz, muita sabedoria, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é, humilde, pé no chão. Gosto muito de você, feliz aniversário. Você é um cara nota 10. Tudo de bom para você e sua família. Tá certo, valeu. Tá aí a do Carmo participando aqui do programa Jogo Rápido da Nova 1290. Vamos falar do Pinheiro Atlético Clube aí, ô seu grande Luiz Barreto, homem do gueto. E jogadores aqui do Pinheiro Atlético Clube, né? Para conversar com a gente sobre a preparação do Pinheiro, visando o amistoso que acontece no próximo domingo contra o São Bento e, claro, a estreia contra o Juventude Samas, clássico do interior, no Estádio Municipal Costa Rodrigues, na Princesa da Baixada. Esse jogo vai ter transmissão pela PAC TV, hein? Pela LPD TV e pela PAC TV.
e em canal aberto em Pinheiro, no canal 11 e no canal 7 e na 40.1 em São Bento. Todos irão acompanhar em Pinheiro e São Bento e, claro, em todo mundo através da internet, a estreia do PAC na temporada, né, de 2022. O Pinheiro Atlético Clube. Volante Wendel conversou sobre a preparação do clube lá no estádio Costa Rodrigues e também no CT da ABB, Associação Atlética Banco do Brasil em Pinheiro. Fala aí, Wendel. O Wendel, uma das novidades, jogador que vem do Real Noroeste, uma das novidades do PAC da Massa para a temporada 2022. Já tem Kessa Carvalho, hein, falando do time do Sampaio Correia aqui no Jogo Rápido. O lateral esquerdinha também conversou, ele estava no Moto ano passado, mas jogou o campeonato estadual pelo PAC, foi terceiro colocado junto com o Pinheiro Atlético Clube. Ele também conversou sobre a temporada 2022, voltando a vestir a camisa do clube da sua cidade, o esquerdinha. Fala aí, esquerda. A pré-temporada está sendo muito boa, muito proveitosa. Os trabalhos estão sendo muito intensivos. A gente sabe que a gente corre quanto tempo, né? Até porque a gente apresentou um pouco depois, mas o trabalho está sendo muito bem feito pela nossa comissão, que vem se dedicando aí todos os dias. Tanto é que a gente quase não tem descanso. A gente está trabalhando firme e forte aí durante todos os dias, 2 períodos, para quando começar o campeonato a gente começar com o pé direito. A gente já tem um amistoso aí diante do São Bento, né, nesse final de semana, para a gente já ir adquirindo principalmente a parte tática, né, que o professor pretende utilizar. Então isso é importante, a gente ter ritmo de jogo, né. A galera tá muito focada aí fisicamente, a galera chegou praticamente todo mundo bem fisicamente. Isso é de suma importância para uma equipe que quer chegar. Tá aí o esquerdinha, rapaz, falando do jogo de domingo contra o São Bento. O técnico João Carlos Ângelo também fala sobre esse novo desafio. Ele está de volta ao Pinheiro Atlético Clube. Pinheiro mantendo a base, mantendo a comissão técnica e promete vir forte para a temporada 2022. João Carlos, estamos na segunda semana. Entrevista concedida ao repórter Paulo Vitor, nosso colaborador. João Carlos, estamos na segunda semana de preparação. Gostaria que você fizesse uma avaliação desse período de preparação do PAC e a importância dos jogos treinos aí nesse preparativo para o Maranhense. Nós iniciamos a primeira semana de trabalho dando uma ênfase maior à parte física, mas também já colocando alguma coisa em termos técnicos e táticos. Já essa segunda semana a gente começou a implementar mais a parte tática. Temos um jogo já no final de semana para que a gente possa cada vez mais fazer com que os atletas assimilem melhor aquilo que a gente pretende e a gente também analisar, observar como é que está a assimilação deles em relação aos treinamentos que têm sido feitos. Deve chegar mais algum atleta para compor o elenco do PAC para esse estadual, João? Sim, a gente está em busca de alguns atletas que venham realmente para somar, né? Alguns atletas pontuais, né? Tanto a direção como nós da comissão técnica estamos em busca disso, para que venham atletas que realmente possam compor a equipe e dar um valor ainda maior àquilo que a gente já tem aqui. A gente acredita que nos próximos dias deverão chegar mais alguns atletas. Você iniciou os trabalhos com 18 atletas, né? Hoje o elenco do PAC conta com quantos atletas, João? Hoje nós estamos com 21. A ideia é chegar no número máximo entre 24 a 26 atletas. Tá aí, então, galera do PAC se preparando para o amistoso e, claro, para a estreia na disputa do campeonato estadual que vai acontecer no próximo dia 22. Jogão, hein? Pinheiro e Juventude Samas. O Juventude está atrás no trabalho de preparação. Essa é a grande verdade. O time do Juventude Samas poderia estar melhor. Acreditava até que estaria melhor. E saiu a tabela detalhada da primeira rodada da Copa do Nordeste, hein? Com horários e tudo mais para você que está acompanhando aqui o nosso programa Jogo Rápido. Acaba de ser divulgada a tabela detalhada com os jogos da Copa do Nordeste para 2022. Quer saber o horário do jogo do Sampaio Corrêa na estreia contra o Bahia?
Enfim, eu vou trazer para você, mas antes eu vou para o destaque da Kessia Carvalho, que vai falar da equipe do Sampaio Correia Futebol Clube, o tricolor de São Pantaleão, que segue treinando e treinando forte para a disputa da temporada 2022. Já estreia contra o IAP dia 20, fazendo a abertura do Campeonato Maranhense. Destaque da Bolívia querida no Jogo Rápido. Sampaio Correia é assunto para ela. Kessia Carvalho. Boa noite. Boa noite, você, Laércio. Boa noite também a todos e todas que acompanham o Jogo Rápido desta sexta-feira, dia 7 de janeiro de 2022. Vamos, então, às informações, as últimas informações do Tricolor de Aço. A gente começa com a última oficialização que o Sampaio fez em termos de contratação. A equipe tricolor está de olho no mercado da bola, a gente já havia colocado essa informação anteriormente. Sampaio estava atrás de pelo menos mais 3 jogadores, no caso um zagueiro, um centroavante e um lateral esquerdo. Segundo as informações que temos, a lateral esquerda já tem um nome acertado, inclusive nas próximas horas devemos ter a oficialização de mais esse reforço. E nas últimas horas a equipe tricolor oficializou um reforço, uma novidade para o setor ofensivo. Foi a 14ª contratação que o Sampaio oficializou através das suas redes sociais, uma novidade para o ataque tricolor. Trata-se, portanto, do centroavante Gabriel Poveda, de 23 anos, 1,83 m de altura. Nas 2 últimas temporadas esteve no Grêmio Esportivo Brasil, Brasil de Pelotas. Em 2021, 13 atuações, 13 vezes em campo, não conseguiu balançar as redes, diferente da temporada anterior. Em 2020 foram 32 jogos com a camisa do Chavante, 5 gols marcados e 1 assistência. O Poveda acumula ainda, Laércio, passagens por equipes como o Juventude, lá do Rio Grande do Sul, Atlético Paranaense, Guarani, onde ele começou atuando profissionalmente, e uma breve passagem também pelo futebol português. O jogador já está em São Luís, inclusive participou das atividades de hoje, sexta-feira, que aconteceram lá no CT José Carlos Macieira, e como nós colocamos, nas próximas horas devemos ter novidades em relação à lateral esquerda, já que daquelas 3 posições que o Sampaio monitorava no mercado da bola, já anunciou, portanto, um centroavante, o Gabriel Poveda, chega a 29 atletas já assegurados para a disputa do início da temporada 2022, já tem, segundo as informações que temos, um lateral esquerdo acertado, deve ser divulgado o nome já nas próximas horas, fica restando apenas, portanto, um zagueiro. O Sampaio deve fechar esse elenco com mais ou menos 30, 31 jogadores, é o número ideal nas palavras do próprio técnico João Brigatti. Bom, já que estamos falando em novidades no elenco tricolor, nós temos ouvido nos últimos dias alguns dos reforços que chegaram ao Sampaio nesta temporada. Ouvimos, por exemplo, o lateral direito Van, o centroavante Luiz Paulo, e iremos ouvir agora aqui no microfone 1290 o goleiro Lucão. Um dos primeiros nomes que o Sampaio anunciou, reforço para o setor defensivo, ele que vai brigar por uma vaga pela titularidade no gol, primeiramente com o Luiz Daniel, que deve ainda começar a temporada 2022 com essa moral de titular, mas também com o Matheus Poletini, que estava no futebol mineiro, e com o Eduardo Maranhão, garoto da base que está sendo aproveitado na equipe profissional. Vamos ouvir o Lucão falando um pouco sobre como foi a recepção no CT José Carlos Macieira e as expectativas para a temporada 2022 vestindo a camisa da Bolívia. Querida, vamos ouvir o Lucão. É um prazer imenso estar vestindo essa camisa de muita tradição, com a torcida imensa, mas nós estamos trabalhando muito firme durante essa semana na nossa preparação, e dia 20 já tem a estreia do Maranhense, e nós vamos firme, vamos com tudo, não só para o Maranhense, mas para todas as competições. Muito feliz de estar aqui na Bolívia, querido. É importante destacar também que a equipe tricolor, desde que deu início de forma oficial à pré-temporada, na última terça-feira, tem treinado diariamente lá no CT José Carlos Macieira. Hoje, por exemplo, as atividades aconteceram de forma integral. Teve um treino na parte da manhã, um treino mais focado na parte física, aprimoramento, recuperação muscular, condicionamento físico, e à tarde tivemos um treino mais tático e mais técnico. João Brigatti já passando alguns pontos da sua filosofia de jogo para o elenco tricolor.
Amanhã teremos mais movimentações lá no CT da Bolívia Querida. As atividades também acontecem de forma integral, pela manhã e pela tarde. Então o grupo já se representa amanhã cedinho lá no CT José Carlos Macieira, que fica ali na região do Turu. E a folga vai ser apenas no domingo, mas amanhã treino o dia inteiro. Manhã e tarde deve seguir também essa logística. Pela manhã uma atividade mais física, pela tarde uma atividade mais tática. Antes de encerrar, apenas para destacar, vimos muitos ouvintes perguntando se estava liberada a entrada da imprensa e de torcedores no CT José Carlos Macieira. Até o início da tarde de hoje estava, só que o Sampaio, através da sua comunicação, divulgou uma nota afirmando que, devido às recentes medidas sanitárias adotadas pelo governo do Maranhão e pela Prefeitura de São Luís, decorrentes, claro, do aumento dos casos de Covid-19 e síndromes gripais, a diretoria, portanto, decidiu temporariamente restringir a entrada de torcedores e da imprensa no CT José Carlos Macieira. Segundo o Sampaio, a medida de prevenção tem como objetivo preservar a saúde dos profissionais do clube, assim como de todos aqueles que frequentam as dependências do CT. Segundo o Sampaio, ainda na nota, afirmou que tão logo seja possível a normalização das atividades, a equipe vai informar a liberação por meio também dos canais oficiais da Bolívia Querida. A gente vai seguir, claro, acompanhando essas e outras movimentações. Devemos ter novidades nas próximas horas em relação ao mercado da bola, mas agora o Jogo Rápido segue com você. Valeu, Kessia Carvalho. Essa novidade deve ser o Cezinha, da Portuguesa, que estava na Portuguesa, deve vir para a equipe tricolor de São Pantaleão, jogador de 24 anos, né? E que no ano passado fez 2 gols vestindo a camisa da Portuguesa, 1 pelo time do Água Santa, onde jogou o Campeonato Paulista de Futebol. Tá terminando o programa, mas deve ter mudança na estreia do Sampaio. Atenção, Hans Nino. Hans Nino já deve estar coçando a cabeça ali, a Cuca. E o Brigatti também, porque o Sampaio tem estreia marcada no Campeonato Maranhense no dia 20, contra o IAP. Só que a Copa do Nordeste, a CBF acaba de divulgar a primeira tabela detalhada. O Sampaio joga na quinta pelo Maranhense contra o time do IAP. Mas tem compromisso sábado na Fonte Nova contra o Bahia. Então, provavelmente, ou esse primeiro jogo de Sampaio Corrêa vai ser adiado, que eu acredito que não vai acontecer, ou o bom senso, já amanhã, com a agilidade que o Rans tem, ele já traz esse jogo do Sampaio Corrêa para o dia 19. Então, provavelmente, a abertura do estadual deve ser no dia 19, entre IAP e Sampaio Corrêa, em virtude do Sampaio ter compromisso dia 22, sábado, contra o Bahia, na Fonte Nova. Beleza? Fim de papo, 20h41, passei até um minutinho do tempo previsto. Vem aí o Giro Nordeste. A todos um ótimo final de semana. Faço convite a vocês, hein? Pela PAC TV, no próximo domingo estaremos transmitindo as emoções de Pinheiro Atlético Clube e a equipe da Seleção de São Bento. Quem quiser conhecer o novo time do PAC, é só acompanhar por lá pelo YouTube, para todo o Maranhão e planeta, né? Vou até conversar com a nossa direção aqui da emissora. Quem sabe a Timbira também não transmite esse jogo em conexão para que a gente possa levar todas as emoções também aqui através das ondas do rádio. Amanhã tem tem de primeira logo cedo aqui na nossa programação, o aquecimento esportivo no próximo domingo, enfim, muito futebol e os jogos do fim de semana. O Chapadinha pega o Nova Iguaçu, querendo apenas um empate para alcançar a classificação, jogo marcado para o próximo domingo. O IAP tem que vencer amanhã para seguir vivo na disputa da Copinha. Tchau, Brasil! Você ouviu aqui na Rádio Timbira, Jogo Rápido, o resumo das principais notícias esportivas do dia. Política, saúde...